A derrota no derby e a permanência na Série C, com certeza não estavam nos planos do Guarani, que encerra 2025 de forma decepcionante. Acho que é um momento, acima de tudo, que é um clube gigantesco. Claro que é um momento delicadíssimo para o torcedor, para o clube, mas é lembrar o gigante que é o Guarani. Já saiu de situações piores e reverteu. Ia montar um excelente planejamento para 2026, que eu não tenho dúvida alguma, com todo esse poder e potencial para fazer um ano para retornar de degrau a degrau onde merece estar. O Bugre entrou em campo precisando da vitória para alcançar a final, mas esbarrou na falta de criatividade, apesar do número de armadores. Com as substituições promovidas pelo técnico Matheus Costa, o Alviverde chegou a ficar com 4 meias ao mesmo tempo no derby 212. Para mim o problema era na criação e na construção. Talvez os jogadores que mais participaram da posse de bola no primeiro tempo foram os nossos zagueiros. Então a gente estava precisando de mais jogadores criativos e por isso a entrada primeiro do Cicinho, que tem um jogo numa zona final de campo muito precisa, sabe o que faz com a bola, e o Isaac para ter mais um jogador de qualidade por dentro para a gente tentar colocar mais opções aí para o Bruno estar finalizando. O desempenho ruim no clássico não foi apenas na partida do último sábado. Ao todo, o Bugre conquistou apenas um dos 12 pontos disputados em derbys no ano de 2025. Foram 3 derrotas, um empate e nenhuma vitória. As partidas contra a Ponte Preta são um campeonato à parte e aparecem inclusive no planejamento anual do clube. Entre os 7 objetivos traçados pela diretoria para esta temporada, o derby aparece em 2 deles: vencer o rival no Campeonato Paulista e também na Série C. Além das vitórias no Clássico, o Bugre também não conquistou outras 3 metas: a classificação para as quartas de final do Paulistão, o acesso para a Série B e o título do Campeonato Nacional. A classificação para a Copa do Brasil ainda pode ser alcançada com a mudança no regulamento, mas atualmente o Alviverde não tem vaga garantida. O ano decepcionante coloca o futuro do departamento de futebol do clube em dúvida. O técnico Matheus Costa tem contrato até o fim do Paulista de 2026, mas não está garantido no cargo. O diretor executivo Farney Coelho foi procurado pelo América do Rio Grande do Norte e pode deixar o clube, assim como o coordenador técnico Elano. Estou à disposição, sou um clube que, se o clube enxergar da mesma forma que eu estou enxergando, que eu posso ajudar com o clube, sem dúvida alguma. Acho que primeiro tem que definir a situação e o futuro do Guarani, para depois ver. Eu sou um profissional que estou à disposição do clube, se enxergarem que eu ainda posso contribuir e ajudar com o Guarani, sem dúvida alguma é de grande interesse meu, porque é um clube, como eu disse, que eu passei a admirar. A cada dia procurei fazer o meu melhor e dentro da minha capacidade, acho que todos nós erramos, a gente tem que entender isso, dentro da minha capacidade eu procurei contribuir e fazer o meu máximo para resgatar esse sentimento de amor ao clube e para a gente buscar dar grandes alegrias ao nosso torcedor. Bom, daqui a pouco nós vamos debater sobre a possibilidade de permanência do Matheus Costa. Mas antes, o Gleger não esteve aqui no programa de ontem e tem hoje a oportunidade de colocar a opinião dele, o que é que ele achou do derby. E aí, Gleger, o Guarani perdeu o jogo por 2-0. O placar foi justo? Foi justo para quem jogou futebol. O Guarani, a gente viu aí o próprio treinador falando, o Guarani não jogou absolutamente nada, principalmente no segundo tempo, onde estava perdendo o jogo. Aliás, o Guarani, o que acontece? Durante o jogo, o panorama do primeiro tempo foi assim, ó, apareceu oportunidades para os 2 times e só a Ponte foi competente para botar a bola na rede. Teve o lance do primeiro gol Ponte Pretano, que o Guarani tem a chance, a bola pega na trave, tem o erro do Kelvin, contra-ataque, a Ponte faz 1-0. Depois tem no pé do Mirandinha a bola para empatar o jogo, que ele isola, chuta por cima.
Ok, esse foi o padrão do primeiro tempo. Segundo tempo, a Ponte vem com uma postura de que está ganhando o jogo, né, jogando, por exemplo, pelo empate para conquistar a vaga à final, e esse era o objetivo pontepretano, né, e o Guarani não conseguiu jogar. Não conseguiu penetrar, ele tem as substituições, tem as mexidas, mas o Guarani não evolui, para sempre na marcação. Então, para mim, Batista, foi um derby de um time só, né? Que teve competência na hora que apareceu a oportunidade de botar a bola na rede, e de um outro time que, para mim, primeiro que se assustou. Né, a hora que toma o gol, o Guarani ficou assustado, não conseguiu render absolutamente nada. E teve alguns jogadores do lado do Bugrino que sentiram o derby. Pô, o próprio Mirandinha, o Brunão. Ah, mas o Brunão estava muito bem marcado, concordo, que a linha de marcação da Ponte era muito forte, né? Mas alguns jogadores do Guarani sentiram, sem dúvida nenhuma. O próprio Diego Torres, que para mim é o único jogador que tentou, que buscou, né? Mas infelizmente não conseguiu evoluir, justamente por essa marcação também, não conseguiu produzir absolutamente nada. Os laterais, vem a mudança. Ah, vou botar o Cicinho no segundo terço do campo, que é um jogador que tem mais profundidade. O que fez o Cicinho? O próprio Emerson, que também é um jogador que chega, que aparece. Não, para mim foi um jogo de um time só que mereceu o resultado, sem dúvida. Sobre Matheus Costa, você ficaria com ele? Não ficaria. Eu acho que não. Né, assim, o Matheus, ele veio num momento do Guarani, e depois o Farney aqui mesmo, ó, no programa, disse que era um momento de dar uma mudada no pensamento, dar uma reciclada, tal. Veio, apareceu o Matheus. Foi bem naquele momento? Foi no primeiro instante, mas o Batista, em 3 jogos, ele conquistou 1 ponto, nesses últimos 3 jogos. E o Guarani, buscando tinha time para buscar o acesso, ou não tinha? Para mim, o time do Guarani é muito mais time do que o Náutico, por exemplo. Foi muito mais time. Né? E aí, meu amigo, não tem jeito. Futebol, ele é resultado. Eu sempre defendo muito a permanência do treinador. Sempre defendo. Mas no meio da competição, por exemplo, como defendi a permanência do Marcelo Fernandes na época que teve a troca do Marcelo pro Matheus. Infelizmente não deu. E um outro detalhe que eu queria dizer, e se comprovou dentro da Série C, foi aquilo que eu disse aqui pro Farney: a oscilação emocional do Guarani. O Guarani começou lá com o Maurício Souza, né, 0 pontos, chega o Marcelo Fernandes, equilibra a parte emocional, o time começa a render. Daqui a pouco acontece o quê? De novo, vai pro buraco de novo o emocional. Vem o Matheus, de novo, oscilou de novo. E nesse momento final, que era o sprint final pro Guarani buscar o acesso, emocional pesou de novo. Então, para mim, faltou um pouco dessa leitura, e eu perguntei isso, você se lembra disso? Você não te preocupa essa oscilação emocional do time? Não, nós detectamos, estamos organizando, mas infelizmente o Matheus não teve capacidade para equilibrar essa parte emocional do time. E você, CH, ficaria com o Matheus Costa? Por obra do acaso ou falta de sorte, para piorar a situação do Guarani, o Guarani demite o Marcelo Fernandes, que vai parar na Ponte, e sobe e vai para a final. Só para contextualizar a situação, não é? Não ficaria nem com ele nem com o Farney. Sabe por quê? Primeiro que são 2 profissionais que eu respeito. Eu acho que tem coisas boas que foram feitas por eles. Só que o Farney, por exemplo, ele tornou a folha de pagamento do Guarani a mais cara da Série B, da Série C, e não subiu o time. É fato, o futebol, ele é comandado pelo resultado, infelizmente. Não é? E a escolha do Farney pelo Matheus foi equivocada. E essa pergunta eu fiz para ele: por que você demitiu o Marcelo Fernandes? E ele respondeu que o Matheus Costa entregaria, taticamente falando, no trabalho dele, algo que o Marcelo Fernandes não entregava. A prática foi justamente ao contrário. Então não ficaria com o técnico. Bom, tem a história da eleição também, né? Porque falar nesse momento é muito prematuro, não é? Pode mudar tudo no Guarani, como pode permanecer do jeito que está. Então eu não ficaria. Com o Elano eu ficaria, mas com o Farney e com o técnico não. E você, Breno Beretta, ficaria com o técnico Matheus Costa?
Com o Matheus Costa eu não ficaria. É um cara gente boa, ele é trabalhador, mas eu não ficaria. Ele teve tudo nas mãos, Batista. E ele começou a errar lá atrás, na primeira fase, naquele jogo em Tombos contra o Tombense, que o Guarani tinha o jogo nas mãos. A partir daquele momento o Guarani caiu de bico. O único jogo bom que o Guarani fez depois desse jogo foi contra o Náutico lá. E ele teve todas as chances do mundo. O elenco todo à disposição, ele teve tudo nas mãos. Ele fez substituições erradas, ele escalou jogadores de forma errada, tirou o Cauã Jesus do time, que não faz sentido ele ter tirado. Então, para mim, o Matheus Costa não deve continuar no ano que vem. O Farney, eu acho que deve continuar, tanto ele quanto o Elano. Por quê? Porque, graças a eles, o Guarani não caiu para a 4ª divisão. Que eles conseguiram contratar jogadores. Agora, esse bando de jogador que jogou as decisões que o Guarani precisava, principalmente esses 3 últimos jogos, muitos não deveriam ficar. Porque foram jogadores que tiveram qualidade para classificar, mas no momento de decisão amarelaram, pipocaram. Você sabe que o Breno toca num assunto aqui que o único jogo bom do Guarani com o Matheus foi contra o Náutico lá. Você lembra desse jogo, CH? Lembra, Breno? Sabe quem foi o melhor em campo ou não? Dalberson. Lembra disso? Pegou pênalti, teve umas 3, 4 Foi a primeira vez que ele jogou com 3 zagueiros. Exatamente. Então, assim, o melhor momento do treinador do Guarani agora nessa fase final foi num jogo, ele ganhou fora de casa com todos os méritos, porém o goleiro foi o melhor em campo. Ou seja, então, tá os melhores momentos desse jogo. Então, Batista, eu acho que o Guarani teve nas mãos, lá contra o Brusque, ele ganhava o jogo, tomou a virada, perdeu, né? E depois o jogo aqui, cara, contra o Náutico em casa, o Guarani ganhava o jogo e todo mundo tem a sua responsabilidade, tá? Eu não estou colocando a responsabilidade só no Matheus, não. Muito pelo contrário. Né? O seu Alan Santos também, que fez uma tremenda, uma burrada. Aqui o Guarani ganhando o jogo, lá no meio de campo deu um pontapé no cara do Náutico. Então todo mundo tem responsabilidade. O seu Dalberson também, né? Que lá contra o Brusque, dos 3, falhou em 2. E aqui contra o Náutico, também o escanteio que originalizou o gol do Náutico foi falha do senhor também, seu Dalberson. Então todo mundo tem a sua responsabilidade. Agora, não dá. Né? Os objetivos não foram conquistados. O CH fala uma coisa, é verdade. Né? Ele foi contratado para vir e subir o time. Né? Não subiu. Não subiu. Tem um detalhe importante que eu não mencionei. As escolhas que fez o Matheus foram equivocadas. E todos nós aqui, né, Tigrão, eu, Gleger, falamos antes da partida última. Mas falamos em outras oportunidades. Por que ele tirou o Isaac do time? E em todos os jogos nessa fase, o segundo tempo e as escolhas do Matheus Costa foram um desastre. Essa é a verdade. Então, não tem como descolar a responsabilidade dele. Agora, eu estou com o Gleger num aspecto. Tem a questão dos jogadores. Tem jogador aí que chegou no momento de decisão, sumiu. Parecia tatu. Só faltava entrar dentro da terra. Então, isso também tem que ser avaliado. Quem deve ficar? Mas eu não sei se nesse momento é o momento, Batista. Porque, repito, tem eleições. Qual é a data da eleição? Primeira quinzena de dezembro. O edital sai o mês que vem, tem primeira quinzena de dezembro. Mês e meio ainda. Mas pensa, veja, não dá para ficar esperando, ué. Mas como é que você vai fazer um planejamento, Batista? Faz o planejamento, existe o clube, existe a entidade, não pessoas, homens. Tem que decidir agora o que é que vai ser feito. Tá bom. Porque pensa, eleição meados de dezembro, correto? Aí você não encontra mais ninguém. Daí já está encaminhando para as festas de final do ano. Primeira semana de janeiro, morta. Não acontece nada também. E aí já vem a pré-temporada para o Campeonato Paulista, que começa no dia 28 de janeiro. Não. Então existe um clube, existe uma entidade e tem que ser feito o planejamento. Então vamos lá. Depois, se mudar o presidente, o outro presidente. Se quiser seguir o planejamento, ok. Agora, não pode sair do zero, ué. Então, mas agora vamos dar o primeiro ponto qual que é? Para você ter um planejamento, você precisa ter um cara forte no futebol, correto? Nós temos aqui, o CH falou que não ficaria com o Farney, o Breno ficaria. Vamos supor que o presidente agora, não, o Farney vai ficar. Certo? Sim. Vai ficar.
Só que aí o CH ganha a eleição, não quer o Farney. Como é que vai fazer? É uma Já outra tem um cara situação. dele, vai mudar tudo de novo. O planejamento tem que começar, pô. Você vai ficar esperando Mas é pior. a eleição para depois começar. Mas é Sabe o que pior. vai acontecer? O time vai cair no Campeonato Não é Paulista. isso que eu tô falando, tá? Mas é pior isso aí. Não é, qualquer decisão nesse momento pode custar muito caro para o Guarani. Você vai está custar. corretíssimo. Eu acho que tem que começar agora o planejamento do Campeonato Paulista. Eu estou dizendo porque é um fator que nós temos que colocar na mesa de discussão. Tem uma eleição, isso pode ajudar, como pode atrapalhar. Então isso é um fato. Essa sua colocação, 100% assino. Esse é o mundo ideal. Mas na prática, se tiver uma segunda chapa que seja oposição da atual. E aí ganha. Ô CH, e outra coisa, um ponto que é importante a gente falar é o seguinte: você vai começar um planejamento, tá? E o treinador? Por exemplo, se o Farney ficar, é muito provável que o Matheus fique. Também acho. Foi ele que contratou o cara. Sim. Falou um monte de... E outra coisa, na verdade ele contratou o cara e o Matheus tem contrato até o final do Paulista, ou não? Ele tirou o Matheus do Ipiranga que estava empregado. Quarto colocado. E mandou o Marcelo Fernandes embora. Exatamente. E o Matheus tem contrato com o Guarani, ou não? Tem contrato, não é isso, Breno? Tem contrato até o final do Paulista. Aliás, eu falei com o Farney hoje, eu perguntei, você vai ficar ou você não vai ficar? Ele falou, ó, por mim eu fico, mas depende da diretoria. A gente ainda não conversou. Eu perguntei, você recebeu sondagens? Ele falou, recebi, mas por mim eu fico no Guarani. Aliás, Batista, teve protesto da torcida hoje, portões amanheceram pichados, a gente tem uma imagem aí, ó, dos portões pichados, 1978, respeita a nossa história, fora parasitas. Eles estão falando de tudo, né? A torcida está no direito dela de protestar sem violência, mas estão falando de tudo, estão colocando nesse balaio aí jogadores, principais responsáveis, treinador e também diretoria, que tem a sua parcela de culpa, até porque o planejamento foi todo errado. A gente vale lembrar, no início do campeonato, o Guarani estava quase caindo, passou muito tempo lá na zona de rebaixamento. Então, se esse planejamento for feito toda hora com o pneu do carro em movimento, não vai dar certo. Olha, sou contra, né, esse tipo de pichação, depredando aí o patrimônio do clube. Isso é vandalismo. É vandalismo. Já limparam, passei lá agora há pouco, já limparam. Isso é vandalismo. E o que é isso aqui, o que significa esses desenhos ridículos, horrorosos que foram pichados? Ali me parece que está escrito Guarani, mas né? Eu não sei dizer. Guarani. Eu não sei dizer o que Não, eu não sei também, porque eu não conheço. Aqui, ó. Se você pegar ali, ó. Isso. Não sei também. Agora a verdade. Isso aí aparece em prédio público. Direto. Que é um mau gosto terrível. São imbecis que ficam escrevendo isso em pontes, em prédios públicos, emporcalhando a cidade. Deveriam ser presos. Tinha que ter uma câmera, filmar e meter na cadeia essas figuras que ficam fazendo isso daí, emporcalhando a cidade. O protesto quer fazer, pinta uma faixa, coloca lá na frente do estádio. Agora, depredar o patrimônio do clube não faz sentido. O protesto é legítimo, a torcida tem o direito de fazer o protesto. Agora, depredar o patrimônio aí não tem sentido, né? Felizmente o Guarani já foi lá e apagou tudo isso aí, né? Agora a realidade, Batista, é que o torcedor ficou de saco cheio. Tá de saco cheio do CA, porque vamos voltar lá atrás, 2023. O Guarani teve muito próximo de subir para a Série A do Brasileiro, tava na Série B. O Humberto pediu jogadores naquela oportunidade, o que aconteceu? O Guarani não contratou e o próprio grupo de jogadores falou para o CA, ó, nós vamos subir. O que eles fizeram? Não conseguiram subir. Ano passado, rebaixamento, vexatório para a Série C. E esse ano, apesar do CA ter dado o suporte, o dinheiro para contratar e o Guarani fez o que fez, não conseguiu subir. Vai entregar o Guarani na terceira divisão, que é algo ridículo para a história do Guarani. E o que eles estão fazendo aí? Qual é a resposta? Não tem resposta. A gente tem O que vai acontecer com o Guarani o ano que vem? A gente tem alguma notícia se o Rômulo vai
Vai querer permanecer Não tem. Tem que publicar o edital e aí depois as chapas mas vão se nem inscrever. nenhum tipo de informação, não, Não né? tem informação nenhuma.